Na aula de eletrólise, você vai ver que nós temos três partes, tá? São elas, eletrólise ígnea, eletrólise aquosa e lei de Faraday. Acontece, pessoal, que na eletrólise, nós já tivemos na prova da SpaceX, eletrólise ígnea, aquosa e lei de Faraday. Ano passado, lei de Faraday. Isso não é nem um pouco fácil, tá? Tem muitas camadas de conteúdo aqui dentro. A primeira coisa, vamos entender a diferença entre uma pilha e uma eletrólise, tá? O que é uma eletrólise, pessoal? Uma eletrólise continua sendo um processo de oxirredução, tá? Ainda é um processo de oxirredução. Só que a eletrólise é um processo de oxirredução não espontâneo, ou seja, um processo artificial. Fazendo uma analogia meio besta, mas que é suficientemente boa, imagina que o teu celular carregado, funcionando, é uma pilha. Ele tem energia química que se transforma em energia elétrica por meio da reação de oxirredução. Agora, quando eu falo sobre uma eletrólise, eu tenho a energia elétrica se transformando em energia química. Você está colocando a energia da corrente elétrica que veio da tomada e transformando isso em substâncias químicas por meio de uma reação de oxirredução, que está então reconstituindo o material dessa bateria durante o seu funcionamento. Aí olha só, existem muitas distâncias, né, muitas discrepâncias entre uma pilha e uma eletrólise. A primeira coisa é a seguinte: pilha só tinha um tipo, tu percebeu? Oxida, reduz, ânodo, cátodo, negativo, positivo, acabou. A eletrólise não. Existem dois tipos de eletrólises, tá? E a primeira coisa que nós vamos falar sobre eletrólise, o primeiro tipo de eletrólise, é chamado de eletrólise ígnea, tá? Uma eletrólise ígnea nada mais é do que um processo de oxirredução não espontâneo que consome energia, de modo que a eletrólise ígnea é feita com compostos iônicos fundidos. O que é um composto iônico fundido? Basicamente, eu vou pegar uma amostra do material iônico, tipo sal de cozinha, e vou aquecer ele até ele derreter. Então vamos pegar aqui o exemplo que é mais importante pra gente aqui dentro, que é a eletrólise ígnea do NaCl, do sal de cozinha. Olha só, peguei o NaCl, que é um sólido, e eu vou esquentar ele até 800 graus Celsius. O que acontece? Quando a gente esquenta um composto iônico numa certa temperatura, ele sofre um processo de dissociação. Os íons então vão se separar. Quando os íons se separam, o que você vai ter? Íons Na+, e íons Cl-. Literalmente você está separando um íon do outro íon. Acontece então que nós vamos fazer a reação com esses íons. Então temos agora uma segunda diferença. Lá na pilha, vou dar o exemplo da pilha de Daniel. Quem se oxidava não era o material do ânodo, que era a barra do metal, zinco? Quem se reduzia não era o íon da solução do cátodo, que era o cobre mais 2? Isso não vai ser assim agora. Agora, quem vai reagir serão os íons. De modo que geralmente temos na eletrólise um processo de oxirredução com eletrodos inertes. Como assim? Eu vou te mostrar aqui o desenho de uma cuba eletrolítica e eu já vou te dar morta, tá? Uma boa parte dos alunos fica preocupado com as coisas erradas na eletrólise. Que é olhar para o desenho e tentar desembocar pelo desenho o que está acontecendo. Tudo numa eletrólise depende de uma coisa, do gerador de corrente elétrica. Geralmente, como uma eletrólise precisa de energia, isso é simbolizado como uma pilha. A pilha é o gerador da eletrólise. Então eu vou lá aqui e vou desenhar uma pilha, vou pensar uma bateria de carro, tá? Geralmente, as nossas questões de prova se assemelham, o desenho a uma bateria de carro. Eu vou então ter na minha pilha polo positivo e polo negativo, correto? Olha o que eu vou fazer. Eu vou unir aqui, vou colocar desse lado um eletrodo, uma chapinha, tá? Um pedaço, um eletrodo de grafite. Tipo um pedação de lápis mesmo, um lapizão. Do outro lado, eu vou colocar aqui um eletrodo de grafite de novo, ou seja, uma chapa do material de grafite. Grafite é utilizado para isso geralmente, pessoal, porque grafite aguenta muito calor, né? Porra, tá 800 graus. Tá muito quente. Além de que ele é um excelente condutor, mesmo a temperaturas altas. Então tá, olha só o que vai acontecer. O desenho que eu tô te fazendo, tá? Desconsidere meu desenho feio, mas é só para você entender os lados da meu procedimento.
Todas as vezes que você olha para uma eletrólise, a gente tem então o conjunto do gerador e do sistema onde a eletrólise ocorre. Isso é chamado de cuba eletrolítica, ok? O nome mais usado por nós na química é cuba eletrolítica. Então, quando tu olha para a cuba eletrolítica, o que que tu tem, tá? Vamos aqui imaginar que o senhor tem então os íons que ali estão. E aí vem a pergunta, né? O que que vai acontecer? Imagine que eu peguei, derreti o sal de cozinha, separei Na+ e Cl-. E aí eu quero ver o que que vai rolar nesse lugar. Escuta aqui. Tudo depende da bateria, certo? A bateria é uma pilha, certo? Então ela puxa elétrons de um lado e joga do outro, concorda? Puxa elétrons de um lado e joga pro outro. Numa pilha, numa bateria, qual que é o lado que puxa elétrons? O positivo, certo? Não é o positivo que atrai elétrons? Não faz sentido. Então o que está acontecendo? Os elétrons estão sendo retirados de dentro da solução nesse sentido. E os elétrons estão sendo jogados para o outro lado nesse sentido. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Um cara tem que perder, outro cara tem que ganhar. Fato. A pergunta é: quem é a espécie química, se eu só tenho cátion e ânion, que pode perder elétrons? Quem tem elétrons sobrando ou elétrons faltando? Sobrando. Numa eletrólise ígnea, o ânion sempre vai caminhar para o ânodo para sofrer uma oxidação. Então, o ânion, isso eu vou colocar escrito, não te preocupa. O ânion sempre vai para o ânodo sofrer oxidação. Então o que está rolando? Ó? O meu Cl- está caminhando para o lado do ânodo para poder perder esses elétrons. Desse lado do esquerdo, então, da reação, que eu vou chamar aqui de lado 1, só para organizar o nosso raciocínio, o que nós estamos vendo? Do lado número 1, o ânion Cl- está se oxidando. E aí vem a pergunta, o que ele forma? Senhoras e senhores, numa eletrólise, a gente vê geralmente os elementos reagindo até alcançar o seu NOx zero. Ou seja, substância simples. Qual que é a substância simples do Cl? O Cl2, né? Então são necessários 2 Cl- para formar Cl2 mais 2 elétrons. Então o que aconteceu aqui? O ânion Cl- foi então sofrer oxidação. No caso, pensa comigo uma coisa, os elétrons então estão sendo retirados daqui e estão produzindo gás cloro, não é? Se você estivesse olhando para esse procedimento, você ia ver formação de bolhas desse lado. Bolhas de um gás com cheiro de piscina. Porque, mano, cloro gasoso tem cheiro de piscina. Cheiro de água sanitária. Cloro. Um gás amarelo esverdeado, assim. Agora, o que está acontecendo do outro lado? Cara, do outro lado, quem é que está lá? Do outro lado, quem está lá é alguém que ganha elétrons. E, gente, só tem 2 espécies dentro desse frasco. Só tem Cl- e só tem Na+. Então não tem muito o que fazer. Quem é que vai ter que ganhar os elétrons que estão chegando? O Na+, concorda? O sódio. Então o que está acontecendo? Quando os elétrons estão vindo para cá, nós temos lá o sódio+, que vai estar ganhando os elétrons, e aqui nesse eletrodo 2, ele vai estar sofrendo uma redução, causando um acúmulo de metal sódio na superfície desse objeto. Nesse caso, pessoal, no eletrodo 2, o cátion Na, e por uma questão estequiométrica 2 NAs, vão estar se juntando a 2 elétrons para virar 2 mols de sódio zero. Olha aqui, presta atenção, deixa eu te falar um negócio. Muito se discute sobre os lugares da pilha. Muito vamos discutir, então, dos lugares da eletrólise. Na eletrólise, o lado onde está ocorrendo a minha oxidação, tá? O lado onde está ocorrendo a oxidação continua sendo chamado de ânodo. O lado da oxidação continua sendo chamado de ânodo. E o lado da redução continua sendo chamado de cátodo. Então, olha o que a gente... Cátodo. Olha só o que a gente está descobrindo. A gente acaba de descobrir que o ânion sempre vai para o ânodo sofrer oxidação. E a gente acaba de descobrir que o cátion
vai para o cátodo sofrer redução. E quando eu digo sempre, é sempre. É sempre, sempre. Não tem frescura. O ânion vai para o ânodo oxidar. O cátion vai para o cátodo reduzir. Acabou. Meu rei, escuta o negócio. Quando a gente olha para essas informações que aqui estão, tem uma informação que tilta a cabeça do aluno, que é o polo. Que é o polo. Qual que é o problema do polo? Polo positivo é o que puxa os elétrons, certo? Você concorda que o sinal dos polos tem a ver com o movimento dos elétrons? E quem gera o movimento dos elétrons é a bateria? Então a eletrólise copia o sinal da bateria. Então se esse é o lado positivo, na eletrólise esse é o lado positivo. E aqui está ocorrendo a oxidação, né? Então a partir de agora, a oxidação está ocorrendo no polo positivo. Então trocou de sinal porque copia o movimento causado da maneira espontânea. Do mesmo jeito, o lado negativo não está ligado onde na eletrólise ocorre a redução. Então significa que na eletrólise a redução é no polo negativo. Meu rei, tu quer ver um exemplo clássico disso aqui na tua vida? Você já viu um carro descarregado, sem bateria, recebendo carga de outro carro? Aqui a gente chama de chupeta, né? O que acontece? O carro carregado é a bateria. O carro descarregado é a eletrólise. E os cabos para isso não são os cabos com jacarezinho, né? Aquele pegadorzinho que tem cores diferentes? Não tem? Não tem o vermelho e o preto? Meu rei, como é que funciona isso aqui? É o vermelho no vermelho, o preto no preto. Não é vermelho no preto, né? Se você faz cabum, né? Dá merda, né? Torra o outro carro, dá um curto. Uma bateria de 40 amperes é um problema, né? Uma bateria de 40 amperes tu vai cozinhar. O carro, tudo, esquece. O que eu tô querendo dizer? Quando tu olha para o sinal dos polos, sempre imagina que tudo numa eletrólise depende do sinal da bateria que está ocorrendo então o movimento. Então tu pegou a prova da SpaceX, antes de tu ver quem oxida, quem reduz, quem é o ânodo, quem é o cátodo, tem que olhar para a bateria. E a SpaceX ainda é muito teu brother. A SpaceX vai lá e desenha o mais e o menos e o elétron vindo para cá e para lá. Não acho que isso vai continuar muito tempo, não. O próximo passo é tirar esse bagulho dali. O próximo passo é não ter mais, os elétronzinhos sendo demonstrados. Então, sempre quando vocês estiverem olhando para uma eletrólise ígnea, o procedimento padrão qual é? Na eletrólise ígnea, o ânion oxida no ânodo, o cátion reduz no cátodo. O ânion que tem elétrons sobrando perde, o cátodo, né, o cátion que tem elétrons faltando ganha. E acabou.